Olá, pessoal! Estamos começando o QueraCast, mais uma ferramenta de informação de qualidade em saúde do Grupo Quera. Eu sou a doutora Marcela Boaventura. E eu sou a doutora Beatriz Oliveira. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora Patrícia Marbach. É uma honra tê-la conosco. A doutora Patrícia, ela é especialista em córnea, em doenças externas e córnea, atua como preceptora há bastante tempo no Hospital das Clínicas e tem uma influência aí muito grande sobre a parte de transplante do banco de olhos, tem uma história grande aqui na parte de transplante, na oftalmologia, na verdade, da Bahia. É muito bom ter a sua participação aqui. Bom, eu que agradeço, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Acho que a iniciativa de vocês é excelente, em levar informação à população leiga e aos colegas. É sempre produtivo, né? E principalmente quando essa informação é de qualidade. Uhum. E vindo de vocês, com certeza, será uma informação de qualidade, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Muito bom, obrigada. Então, para começar, né, você pode contar um pouquinho da sua história com a córnea, com o transplante aqui na Bahia, né? Como é que tudo começou e como foi se desenrolando? Tá. Começou com a escolha da oftalmologia, né? É inegável que eu tive influência familiar, inclusive. Meu sogro foi um grande professor e me inspirou, ele me apresentou a oftalmologia e eu realmente me apaixonei, né? Eu acho muito bom no olho é que você vê a alteração ali na sua frente. Uhum. Você só precisa interpretar aquilo que você está vendo. Você não tem que imaginar e sair procurando exames complementares. Os exames hoje em dia servem muito mais para documentação, quantificação, mas na hora de ter a suspeita inicial, eu acho que o visual, a gente olhando o olho do paciente, é fantástico. Uhum. E fiz residência num período que o transplante não existia praticamente aqui na Bahia, né? Era uma realidade que poucos tinham acesso e a grande parte da população que tinham doenças graves da córnea estavam condenadas à cegueira, Uhum. quando eram cegueiras irreversíveis. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, por isso, eu procurei fazer o terceiro ano de residência. Na época eram só 2 obrigatório, hoje a gente sabe que são 3. Uhum. Mas o terceiro ano ele era hoje como um fellow, numa área específica. Uhum. E aí eu apliquei para fazer em São Paulo. Aqui foi na Universidade Federal da Bahia, lá na Universidade Federal de São Paulo, já na área de córnea, né? Eu não conhecia nada de transplante, tinha ideia, mas eu não sei dizer porquê, talvez por ver tantos olhos perdidos, né? Por conta de uma úlcera de córnea, talvez, mas eu realmente não consigo pontuar para vocês como que isso aconteceu. E lá eu fiz, né, o R3 em córnea, segui com a pós-graduação e vi que eu tinha feito a escolha certa, era onde eu realmente me encantava mais, exercendo a oftalmologia, certo? Depois disso, eu entrei no doutorado, fui fazer uma especialização fora do país, na modalidade de bolsa de doutorado sanduíche, e quando eu voltei, já voltei para a Bahia. Tá? E aqui na Bahia, eu comecei a frequentar a universidade na qual eu me formei, fiz residência como voluntária inicialmente, então eu consegui ajudar muito em relação à condução desses pacientes, mas eu ainda não tinha um vínculo, né? Esse vínculo surgiu primeiro como professora substituta, mas em 2005 foi quando eu realmente pude assumir, depois de um concurso público para médica do hospital. As pessoas acham que eu sou professora, eu não sou. Eu sou da parte assistencial, eu sou médica contratada lá no Hospital das Clínicas, e aí, quando esse contrato realmente... Na verdade, quando eu passei no concurso, eu comecei a formar a equipe de transplante, mesmo sem ter sido contratada ainda. Tanto que nosso primeiro transplante foi em 2004 e meu cadastro como médica foi em 2005, né? Mas já havia realmente a promessa de contratação e aí a gente começou. E assim começou a história do transplante no Hospital das Clínicas. Então, abriu caminhos, né? Fundou um setor ali de transplante. Sim, que não existia. Já tinha começado no Hospital São Rafael. Tá? Os residentes de oftalmologia do Hospital das Clínicas, eles tinham um estágio no Hospital São Rafael, porque o Dr. Roberto,
que era o titular, Sim. Ele tinha também essa inquietação de não poder levar o transplante, embora ele nunca fosse especialista em córnea, mas ele achava que era uma lacuna que precisava ser preenchida. E ele deu um grande passo em abrir o Hospital São Rafael, do ambulatório que ele tinha de SUS, abrir essa porta do transplante. Então, o Hospital São Rafael começou a fazer transplante pelo SUS. Quando eu cheguei, já fazia, né? Mas era aquela coisa ainda muito... ainda não tinha a regulamentação dos bancos de olhos, né? Aquela fase que o próprio residente captava o globo ocular, o banco de olhos ainda não estava atuando como atua hoje, mas a gente já tinha uma quantidade assim, talvez uns 10, 12 por ano, talvez, ou um pouco mais, né? E quem ajudou ele nessa época foi o Dr. César Sampaio. Então, quando eu cheguei, eu comecei a ajudar primeiro essa equipe, né? E depois eu criei a equipe do Hospital das Clínicas. E aí, por motivos diversos, né, que vem de instituição, de política de saúde, do próprio Hospital São Rafael, que tem um foco de atenção que não é voltado exclusivamente para o SUS, o Hospital das Clínicas começou a ter um volume maior, né, e os encaminhamentos, etc. Né, mas começou mesmo no São Rafael. Entendi. É interessante para a gente que é, assim, mais nova, né, nessa parte de transplante, entender, porque, assim, mesmo que a gente vá a congressos, que a gente tenha contato com vocês, a gente não sabe da história, do quanto que foi conquistado, né, para se ter hoje. Então, hoje tem toda uma regulamentação, o banco de olhos, né, funciona, já tem diretrizes, tem parâmetros que a gente segue e entende, mas foi muita energia colocada, né, para ter isso tudo. Então, assim, que bom que a gente tem você aqui na Bahia com a gente. E a gente sabe que no Brasil o transplante, assim, não é... Tem estados que eles realmente não tem uma fila, né, rodando, não tem essa gestão e esses protocolos para serem realizados os transplantes. Então, que bom que tiveram pessoas, assim, que construíram e que ajudaram a construir isso aqui. Mas para tudo, né? Para tudo na vida tem que ter esses desbravadores. Eu não me considero uma. Eu acho que eu cheguei, encontrei o negócio já meio que caminhando, eu abracei junto, sabe? Mas só por abraçar, você já está aí dentro dessa trajetória com uma importância muito relevante, né? O que Bia estava falando é muito importante. Às vezes a gente está numa trajetória de construir, que sempre é uma construção, né? Sim. Mas teve um caminho lá atrás muito grande. E, assim, a cada passo que a gente avança nesse caminho, as coisas são mais fáceis do que foram lá atrás. Então, a gente tem que ter um reconhecimento das pessoas que vieram antes e deixaram o caminho mais tranquilo, mais fácil de conduzir, né? Quando a gente começa a ir nesse caminho. Então, é muito importante a gente buscar sempre saber aí dessa trajetória e reconhecer, né? E quais os maiores desafios aí enfrentados em relação à fila de transplante? Tanto no Brasil quanto aqui na Bahia, que eu vejo, né, no meu dia a dia atualmente. Atualmente a gente tem alguns serviços transplantadores, mas em relação... A gente tem problemas tanto em quem presta o serviço pelo SUS e quem presta no privado. Existem desafios a serem superados nos dois setores, né? Como a representatividade em número do público na minha área de atuação, né, no meu dia a dia é maior, porque o Hospital das Clínicas tem um volume muito grande. Vou falar dele, né, principalmente. Eu acho que, assim, um ambulatório que cuida de pacientes transplantados é um ambulatório que tende a ser superlotado, né, e tende a ter uma complexidade dos casos progressivamente maior ao longo do tempo, né? Então, o acesso do paciente ao ambulatório hoje, eu acho que é difícil porque há um funil, né, de vagas mesmo, porque a gente não dá alta. O paciente transplantado, ele vai ficar com você a vida inteira, a menos que ele queira trocar de profissional, que é um direito dele.
Mas no SUS eles não têm nem essa opção, né, de trocar, a menos que eles possam sair da rede pública e para a rede privada, não tem muitas opções de serviço. Então o acesso hoje em dia está difícil. É difícil porque eu sinto no meu dia a dia o pessoal perguntando, gente, querendo marcar e não consegue, querendo marcar e não consegue. Então há uma necessidade de ampliar a oferta desses serviços e não é ampliar a cirurgia, né? Porque o que eu vejo é que existem políticas de saúde muito boas do governo, a gente tem que tirar o chapéu, né? A política de saúde de transplante do SUS no Brasil é excelente se comparada com outros países, mas hoje o que eu percebo é que se busca muito aumentar o número de cirurgia, mas precisa aumentar o lugar onde esse paciente vai ser acolhido e acompanhado, né? Porque não é só a cirurgia é 50% do tratamento. O pós-operatório é tão importante quanto, né? E o acesso antes da cirurgia também é importante. E o que eu percebo hoje é uma superlotação dos serviços que estão disponíveis para atendimento do SUS, né? Então esse é um desafio que precisa ser pensado rapidamente, porque a gente está entrando realmente num processo de estagnação mesmo. Como eu falei, eu acho que os ambulatórios eles tendem a aumentar a complexidade porque a gente começa a ter paciente retransplantado, né? Sim. O transplante de córnea, ele tem uma sobrevida e, a depender da gravidade do diagnóstico, essa sobrevida cai. E se você está acompanhando esse paciente, você vai precisar fazer um segundo, terceiro transplante, talvez, né? Ou outro olho. Então, cria uma bola de neve e não adianta fazer de conta que 1, 2, 3 serviços bastam, porque não bastam, uma baía enorme, né? Outro desafio é realmente a realização da cirurgia, né? A gente precisa de mais disponibilidade de centro cirúrgico para poder receber as córneas, né? Eu, por exemplo, eu trabalho no hospital que a maioria das cirurgias são eletivas, eu reservo vagas para receber os transplantes, mas eu não tenho todas as vagas, todos os horários e nem uma equipe grande o suficiente que cubra todos os dias, né? Sim. Além de ser um centro de referência que cuida de doenças graves de outras subespecialidades oftalmológicas. Então, tratamento de tumor ocular, intraocular é lá. Tratamento de tumor de órbita é lá, né? Reconstrução grande de plástica é lá. Glaucoma congênito é lá. Né? Oftalmopediatria, a gente tem um volume enorme de pacientes que demandam, além do nosso compromisso com o treinamento de residentes, né? Então, eu preciso oferecer ao residente também as cirurgias básicas, porque ele precisa ser treinado, eu preciso formar um profissional completo. Então, é complexo e requer uma atenção complexa. Problemas complexos não se resolvem com soluções simples, né? A gente precisa realmente sentar e conversar a respeito disso. Muito bom, excelente, é isso mesmo, assim, e você falou algo muito importante, que às vezes a gente precisa falar diversas vezes para os pacientes e acompanhantes, que é a cirurgia é só um passo, o sucesso da cirurgia também depende do pós-operatório, né? Então não adianta de nada achar que um transplante de córnea sozinho, né, o procedimento cirúrgico sozinho é que vai de fato trazer ali toda a qualidade visual. Existe um acompanhamento pós-operatório adequado para o paciente que é transplantado e ele realmente precisa voltar, então acaba enchendo o ambulatório, né, e aí as vagas realmente têm essa questão, né, de ter uma redução, um número que não é o ideal na quantidade de vagas. Exatamente. E a nossa preocupação também, né, de manter o paciente ali sob a nossa supervisão, ter essa regularidade de acompanhamento. Então, paciente com transplante penetrante, ele precisa ter uma retirada de pontos aí que a gente acompanhe, que a gente consiga reabilitar a visão dele a tempo. Então, tem coisas que a gente, infelizmente, não consegue controlar, como esse retorno do paciente, e isso realmente é um desafio. Trazendo agora um pouco para o lado do paciente, né? Tem alguma história, respeitando, claro, a privacidade dos pacientes, alguma história especial, assim, de algum paciente transplantado que você possa dividir com a gente? Então, são vários casos, né? Mas aí eu vou trazer 2.
fazer o primeiro transplante de córnea realizado lá no Hospital das Clínicas. Eu tenho uma foto desse paciente. Esse paciente, ele era um caminhoneiro que teve uma úlcera. E essa úlcera não respondeu ao tratamento clínico e cirúrgico. A gente fez recobrimento. Na época não tinha um cadastro, ainda estava para sair. Tá? E ele terminou, a gente indicou a evisceração dele. Ele não tinha outra opção. Ele estava com um recobrimento contaminado já, uma recidiva da infecção na câmara anterior, já tinha feito cirurgia e a gente estava meio sem alternativa, né? Só para o público leigo que não sabe, a evisceração é quando a gente precisa retirar o globo ocular. Isso, que é a medida conteúdo, que, né? O conteúdo do globo ocular, que naquele caso foi a melhor medida. Exato, e aí existem situações que a gente faz isso, né, quando realmente não tem outra alternativa, mas significa uma cegueira irreversível, você não vai conseguir resolver mais a questão desse paciente. Esse paciente chegou a fazer a consulta pré-anestésica, e ele estava indo já, ele estava se direcionando, se dirigindo para o hospital no dia da evisceração. E aí saiu o cadastro e tinha uma córnea de tectônico. Nossa. E aí a gente conseguiu suspender a evisceração e ele fez o transplante, foi o número 1, né? Maravilhoso. E ele ficou muito feliz. Ele terminou fazendo o transplante óptico em São Paulo, porque na época as filas aqui eram intermináveis. Sim. Mas ele ainda conseguiu salvar esse olho e reabilitar a visão. Então, é um paciente que acompanha até hoje. Esse paciente saiu da rede pública e hoje ele acompanha lá no consultório. Sim. A questão dele, escolheu, tá tudo certo. Mas ele é eternamente grato e ele lembra dessa... Parecendo uma gincana, sabe? Porque, sabe aquela coisa de você... Nossa, tá marcando que pena, vai perder o olho. Não, para, suspende tudo. Chegou, a gente vai conseguir fazer o transplante. Foi muito legal. E outro caso que eu lembro é, assim, eu nunca me preparei para fazer transplante pediátrico, psicologicamente, né? Eu achava que não, eu faço transplante de adulto, alguém vai abraçar o pediátrico. Só que eu caí num serviço que tem glaucoma congênito e que é referência de oftalmopediatria e, assim, o destino me colocou no transplante pediátrico também, certo? E eu sempre dizia, gente, não, eu sempre tava naquela negação, porque é um desafio. Perfil de paciente muito mais difícil, né, de conduzir. Mas, felizmente, eu tenho a doutora Ilusca, a doutora Flávia, que estão lá dando suporte. E um dia, a Ilusca, que é oftalmopediatra, me mandou um vídeo de uma paciente, né, que, assim, normalmente eu faço o transplante e encaminho para elas fazerem o segmento, porque a reabilitação visual é com elas. Então, eu fico meio sem saber o impacto disso na vida da pessoa. Então, ela mandou um vídeo dessa paciente, a paciente, assim, aos 3 anos de idade, e ela me falou, olhe como você melhorou a vida dessa paciente. Aí mandou o vídeo dela antes e o vídeo dela depois, né? E aí, nesse dia, eu abracei também. Não, realmente... para eu estar fazendo isso, vamos em frente. Estou causando impacto aqui, né? Também. Exato, exatamente. Foi como se tem coisas que a gente que clicam, desperta assim e não sabe por que você não via antes, né? E de repente você abre o olho e vê. Sim. E aí são 2 casos que eu considero assim muito legais na minha carreira. Muito bom. Casos realmente que fazem a gente ter mais força, né? Para continuar e seguir e entender, apesar dos desafios que a gente tem, que entender que tem sentido, né? Tem um porquê de a gente ainda estar fazendo isso. Muito bom. E a importância também, né, do nosso papel na condução desses pacientes. Não é só ali você melhorar, apesar de melhorar não ser um só, né? Você vai melhorar a visão, mas você vai melhorar a qualidade de vida, você vai melhorar a interação do paciente com o ambiente, com a sociedade, com as funções que ele exerce, com as atividades. Então, isso é realmente transformador, né? Tem alguns casos que marcam mais. Então, acho que quanto mais a gente transforma, mais a gente marca, né? Então, pacientes que vão perder realmente a visão de forma imediata, como seria esse caso aí, uma criança que você está reabilitando aí para décadas de vida, pacientes olho único, que aí a gente realmente está devolvendo a vida, a visão dele, são casos que marcam bastante.
E realmente tem alguns desafios aí que esse caso traz, que é o da evisceração, que é a nossa fila, né? Então, a fila do Brasil, a fila da Bahia, antes da pandemia, a fila tinha melhorado muito, né? Sim. 8 meses, tava no céu. Tava ótimo. E isso causa um impacto também na nossa reabilitação, né? Então, o paciente que entra numa fila e faz o transplante em 6 meses é muito diferente ali a reabilitação, em alguns casos, de um paciente que passa aí 1 ano e meio. Às vezes existe a mudança da técnica, né? Isso. E eu queria saber, como médicos e aí como sociedade, o que você acha que a gente pode fazer para incentivar, para impactar aí o número de doações? Eu acho que, primeiro de tudo, informação, né? A gente, infelizmente, tem um déficit de educação básica, né? E aí fica difícil a gente disseminar informação de qualidade quando ela não é bem recebida. As pessoas precisam estar prontas para receber essa informação. E a dificuldade educacional que nossa população tem é uma limitação, na minha interpretação, em perceber muitas coisas que acontecem na realidade, né? Então, assim, informar, acima de tudo, eu acho que é muito importante, porque a pessoa desperta para o seu papel ali na sociedade e a importância de você estar pronto para o outro de alguma maneira, né? Mínima que seja, que seria autorizar a doação. Eu entendo que autorizar a doação de um ente querido que acabou de falecer é muito difícil, porque você está vivendo um luto, né? Mas se essa ideia vem sendo disseminada aos poucos, fica mais fácil. E aí você vai ter também uma outra coisa que já acontece, que são as CIDOTs, né? Que estão ali, são as comissões hospitalares, para quem é leigo, né? Que são grupos de pessoas que estão ali trabalhando em cada hospital, atentos para lembrar não só ao paciente, mas também a equipe médica que está lá lidando com aquele paciente crítico, que pode vir a falecer, possibilidade dele ser um doador não só de córnea, mas universal de todos os órgãos que forem possíveis, né, de serem aproveitados. Então, essa questão já vem sendo trabalhada, acredito eu vejo campanhas em TV, eu vejo campanhas em rede social, eu vejo campanhas nos ambientes hospitalares para poder como é que eu falo, para poder despertar para o profissional de saúde, né? Eu vejo também um interesse maior, pelo menos no lugar onde eu estou, dos profissionais de saúde de se interarem mais no assunto, de conhecerem o processo, como é que ele evolui, como é que eu posso ajudar, né? Mas eu acho que talvez a questão da disseminação lá na base, nas escolas, nas faculdades, né? Na população geral, talvez isso aí faça com que as CIDOTs tenham um efeito maior do que elas já têm atualmente. Mas é uma coisa que eu acho que precisa também melhorar a distribuição, né? Porque a gente tem uma fila, apesar da gente ter uma barreira no acesso do paciente que precisa, tem muito paciente que precisa que ainda não chegou num serviço transplantador, né? Sim. Mas quem já está no serviço transplantador, ele tem uma fila. Sim. E a gente sabe que não adianta trazer 500 córneas se eu não puder distribuir 500 córneas de uma maneira efetiva. A gente vai perder córnea. Então, não é só o problema da doação, é o problema da distribuição e da otimização dessa doação. São coisas que têm que ser trabalhadas paralelamente, certo? Não são independentes. Então, é um dever não só da sociedade, mas também de quem promove a saúde. Sim, né? De quem está nessa gestão. Quem né? está nessa gestão. E é importante a gente falar que a córnea é um tecido que ainda nos permite que ela se mantenha conservada por alguns dias, né? Exato. Então, diferente de outros órgãos que precisam de um transplante mais imediato, né? A córnea, a gente, hoje, com as soluções que a gente tem, variam entre 7 a 14 dias, a depender do meio usado, né? Para manter a córnea
viável para um transplante óptico, que a gente fala que é o transplante que vai manter a qualidade visual do paciente. Então, apesar de a gente ter essa vantagem em relação a outros órgãos, né, ainda assim existem desafios para a gente melhorar, né, nesse campo. Além da captação, né, que a captação a gente consegue fazer aí até 6 horas, Isso, né? Sim. Então não é uma coisa imediata, tem um tempo ali de você abordar aquilo. E aí eu acho que também tem essa questão da abordagem, né? Fazer campanhas, conscientizar equipes, ter aí uma questão de você ter um quê de sensibilidade para abordar a família, que às vezes eu acho que falta trabalhar aí nesses meios, né? Porque depende muito de como você aborda, de como você recebe também aquela informação, né? Então, é um ponto que eu acho que, se você concorda, que a gente precisa também, sim, né? Sim. É um trabalho contínuo, né? É porque talvez eu tenha uma visão enviesada, porque eu já estou num lugar que isso já funciona. Não funcionava antes, mas foi criado pela equipe de lá e eles têm todo esse cuidado. Mas eu acredito que sim, a abordagem pode dar uma resposta negativa, né? Assim, você vai lá captar um órgão e você gera essa negativa pela forma como você abordou. Então, isso tem que ser realmente muito treinado, pensado, trabalhado, discutido, né? Para que a abordagem se torne uma resposta boa. Joia. Agora, olhando para o futuro, né? O que é que você vê? A gente tem diversas pesquisas, né? Muita novidade surgindo. O que é que você vê, assim, de tecnologia ou de avanço que pode mudar o nosso cenário de transplantes no Brasil ou no mundo até nos próximos anos? Pois a gente vai para o congresso e sai maravilhada, né? E aí depois fica meio triste pensando quando é que isso vai chegar aqui. Então, assim, no mundo ideal, o que é que a gente tem, né? Vou trazer aqui para o pessoal leigo. Hoje a gente já consegue fazer a divisão da córnea e transplantar camadas. Isso já é uma coisa boa, porque há realmente a possibilidade de você pegar uma córnea e usar em 2 pacientes, embora isso ainda não esteja viabilizado, mas existe essa possibilidade, porque existem doenças que cometem uma camada, doença que acomete a outra, e você substitui apenas a camada doente, e você tem um tecido que pode resolver 2 problemas. Ok. A gente tem hoje a terapia celular, né? As doenças do endotélio da córnea. Você vê no Japão, cada vez mais real, o implante de células. E você pega um único doador, esse doador, essas células vão para um meio de cultura que é amplificado de uma maneira assim absurda, e você pode contemplar vários pacientes com esse único doador numa cirurgia muito mais simples, que é a simples injeção dessas células. É lógico que isso não vai servir para todos os diagnósticos que precisam de transplante, mas um específico pode se beneficiar disso. E aí é um futuro brilhante, eu vejo, brilhante, mas com custo, né? E aí vem as nossas limitações. Outra área que eu acho que vai melhorar bastante é a reabilitação visual, que a gente vê muitos pacientes com falência de limbo, né? E que seriam candidatos a transplante, mas não são mais, porque a superfície da córnea não tolera mais esse transplante. Então dá uma pena, porque você vê que é um paciente que tem a estrutura posterior do olho saudável, funcional, mas a parte anterior não consegue receber uma córnea, porque essa córnea não vai ficar transparente, né? Então, a terapia celular também, para tratar essas doenças, vai fazer com que pacientes que hoje não são candidatos a transplante passem a ser, né? Tem também pesquisa nas córneas artificiais, então assim, o céu é o limite. Na verdade, aqui o financeiro termina sendo o limite também, né? Porque tem um custo enorme nessas tecnologias novas. Mas, assim, o futuro tá aí, chegando. Maravilha. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para os pacientes que estão esperando uma córnea e também para as famílias que podem ser possíveis doadores aí? Para os pacientes, manter a esperança, né? Quem se cadastra numa fila sabendo de todos os percalços,
se cadastra com muita esperança de ser contemplado o mais cedo possível, né? É saber que a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente tem feito o possível para que esse processo seja menos dolorido possível e mais rápido também. Quem sabe um dia a gente consiga ter uma fila zero, como em alguns estados já existe, né? Já é realidade. Para as famílias potenciais doadoras, saber que a gente está aqui para ajudar o próximo, né? O que a gente leva da vida é nada, são os atos que a gente deixou, né? Então, independente do status econômico, do comportamento que a pessoa teve durante a vida dela, né? Esse comportamento ele vai gerar impactos na vida dos outros, e quanto mais impacto positivo, melhor, né? Independente da crença de cada um, né? A felicidade ela vai muito naquilo que você consegue causar no outro. Existem vários trabalhos que não são de linha religiosa que mostram isso. Nem que seja pela gratificação de se sentir útil, mas você se sente bem quando faz uma boa ação. E uma boa ação num momento de dor como esse pode trazer um alívio, né? Na hora pode ser difícil, mas depois pode vir aquela sensação, nossa, eu fiz, apesar da dor, eu fiz algo que pode ter ajudado alguém. Então é tentar ter isso em mente e dizer sim, né? Quando for abordado uma situação como essa. É a transformação aí, né, do sentimento na hora, Isso. né? É uma forma de transformar, né, o momento de sofrimento em um momento de algumas possibilidades, né? Olhar além, né? Maravilha, muito, muito obrigada. Que bom. Pela sua participação, por dividir seu conhecimento, sua experiência conosco, seu ponto de vista. E é isso. Muito obrigada, é uma honra ter você aqui com a gente e ter você como colega aí, e vamos seguir aí juntas nesse caminho aí de tentar transformar vidas, tentar trazer possibilidades. Eu vi uma frase essa semana falando que, assim, se a gente consegue transformar a vida de uma pessoa com o nosso trabalho, não tem como a gente não se realizar também, né? Então, é muito bom ter você também nessa convivência aí da nossa especialidade. Muito obrigada. Eu é que agradeço, tá? Agradeço muito, foi muito bom o bate-papo. E essa frase realmente ela é muito impactante, e todo trabalho consegue transformar a vida de alguém. Não tem como medir, né? Porque o impacto que você faz na vida de alguém pode ter sido um sorriso que você deu, um ambiente que se tornou mais limpo, algo que você organizou, ou a visão que você devolveu. Para cada paciente, aquilo ali vai ter um impacto, ou para cada pessoa, nem todos são pacientes, né? Sim. E não tem como você medir, o meu causa mais do que o seu, né? Impacto positivo é impacto positivo. E a quem recebeu aquilo ali naquele momento sabe o valor desse presente, né? Isso aí. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada também.